Eu sou o Igor, vou dar essa palestra para vocês falando da arte de ser indetectável. É um tema, assim, que é almejado por muitos, né? Hoje em dia a gente se depara com muitos fabricantes de antivírus, de segurança, e não é simples você fazer um pentest, chegar e entrar na rede com o código cru. No próprio Mr. Robot, na primeira temporada, a menina lá, a Darlene, deixou um código sem ofuscar, foi pega, né? Na hora de invadir a prisão. Então, vamos lá. Eu sou o Igor, sou fundador da Intruder Security, eu tenho a certificação da Offensive Security OSCP, falando um pouco de mim, né? E o meu objetivo dessa palestra é ensinar como burlar antivírus. Facilmente. Por que facilmente? Isso vai implicar em que as técnicas são simples. Não vou... Obviamente, existem técnicas de obfuscação muito avançadas e meu foco aqui é que pessoas com médio conhecimento consigam implementar essas técnicas e consigam obter o Full Undetectable. Ambiente Windows, obviamente, e Visual Studio. Por que Visual Studio? Porque a gente vai compilar o código, vai mexer com memória, e mexer com memória em ambiente Windows é melhor a gente usar o próprio compilador da Microsoft, obviamente, né? Algumas considerações. Para fazer o que a gente vai fazer aqui agora, deve-se conhecer a arquitetura x86, a API do Windows, um pouco de C++. No caso x86, 32 bits, vai rodar em 64, se você compilar, vai rodar. Então, por isso que o nosso trabalho torna um pouco mais fácil, né? A gente não precisa de mexer com coisas 64 bits, acaba sendo facilitando nisso. Eu não estou falando de obfuscação de transporte. Eu ainda não... na verdade, é que é o seguinte, para você manter completamente indetectável a um ataque, não só tem que passar pelo antivírus, mas passar por IDS. Então, se você está abrindo uma conexão clean test, você não está ofuscado, você pode ser pego. E já aconteceu comigo, em pentests em empresas, que o Symantec Endpoint Protection pegava a conexão. Bypassava o antivírus, mas pegava a conexão. Passava 5 minutos e minha conexão caía, por causa da transferência de dados maliciosos. Então, obfuscação de transporte, apesar de eu não falar, deve ser levado em consideração. Por que eu não vou falar de obfuscação de transporte? Porque é muito fácil de você encontrar na internet, nas próprias ferramentas que tem disponível no Kali, obfuscação de transporte. Quando eu vou fazer uma demo mais tarde, eu vou usar o Meterpreter RC4, que o transporte da conexão através de criptografia RC4. Túnel HTTPS serve, utilizar aquela shell da NinjaSec, que chama PUP, que tem um monte de obfuscação de transporte, serve. Isso já é o suficiente. Então, eu estou aqui no que interessa, né? A ideia, ela se aplica a outros sistemas. Então, a partir do princípio que você tem Android, que hoje em dia tem antivírus, as mesmas ideias se aplicam. Obviamente, você vai ter que portar para a API do Android, né? Você vai ter que portar para o sistema operacional. Mas a ideia por trás de todo o código, ela é universal, digamos. Vamos lá, vamos falar um pouco do antivírus. O antivírus ele tem algumas funcionalidades e eu vou começar a descrever algumas delas para vocês de maneira resumida e rápida para ter uma noção do que a gente tem para lidar. Então é o seguinte, primeiro a gente tem detecção por assinatura, aquela telinha do Avast que fica, detecção de vírus foi atualizada. É isso aí, novos malwares são descobertos, geram assinatura e vai para o banco de dados. Quando um arquivo toca o file system, geralmente o antivírus gera assinatura e compara. Pedaços do código ou do código inteiro, não importa. Ele gera assinatura e compara, para verificar se é malicioso. Então, é uma análise por comparação e ela é extremamente tradicional. Todo antivírus implementa isso, né? Análise estática é uma análise baseada sem executar o código, baseada no disassembly.
Então, eu tenho o binário, mesmo que eu tenha um código interpretado, um PowerShell, um Python, se você escanear, ele vai analisar o código. Se for um binário, ele vai fazer o disassembly, analisar o código, atrás de padrões maliciosos, né? Então, ele não executa o programa. Análise dinâmica, ele executa o programa, ele debuga o programa. Então, ele vai executar numa região de memória separada, tentar descobrir o que o programa faz e o quão malicioso ele é, né? Então, ele monitora chamadas de APIs, monitora mais um monte de coisa. E o engraçado é que é o seguinte, cada antivírus implementa suas técnicas diferentes, e a gente não tem um código. Como que a gente vai bular isso? Então, assim, a gente tem que partir de algumas premissas abstratas, pensar em algumas limitações que possivelmente o antivírus vai ter, por causa de um ambiente limitado de que a gente conhece de programação, de arquitetura, de SEO, e assim, fazer um guess, né? Fazer uma suposição de possíveis brechas e testar. O próximo mecanismo é o sandbox, todo mundo já ouviu falar também. Inclusive, navegadores até implementam um pouco de sandbox. É rodar o código separadamente. Então, para fazer o debug, ele tem que rodar em algum lugar, ele não vai rodar no SO. Ele vai rodar separadamente em um lugar da memória, onde ele emula processamento, emula memória, emula API. É um ambiente de emulação. É a sandbox. E a heurística, que todo mundo também já ouviu falar. A heurística é tudo junto. A heurística é todas as análises inteligentes, baseadas em regras, baseadas em estatística também, né? Então, a gente vai rodar na sandbox, vai ter um algoritmo inteligente, baseado em algumas regras e algumas estatísticas, que vai tentar categorizar o código e vai tentar falar o que ele faz. Ele conecta no IP externo? Ele transfere dado? Ele pega credencial da memória e joga para a internet? Esse tipo de coisa. Então, falando sobre o antivírus, na parte de heurística, eu coloquei aqui algumas regras, algumas poucas regras, que geralmente a heurística leva em consideração para fazer, né? Então, detecção de um stub de decodificação. Eu vou falar o que é isso mais para frente. Potencial endereço de IP na memória. Então, uma heurística leva em consideração. Tem um endereço de IP na memória que está conectado? Pode ser malicioso. E heurística, dependendo da configuração, ela pode ser extremamente levantar falso positivo. Então, essas regras aqui, ela pode também pegar código não malicioso, né? Injeta código em processo, isso é um alarme. Pega informação de outro processo ou do sistema, isso também entra na heurística. Análise de entropia. Análise de entropia, apesar de ser muito complexo, algumas heurísticas fazem para tentar pegar maior número de malwares possíveis, né? Monitoramento de registro do Windows, tentativa de elevação de privilégio, uso em comum da memória, abre muito processo. Então, assim, tudo aquilo que um código malicioso tenta fazer, as pessoas tentam pensar, os códigos geralmente fazem isso, e cria regras de heurísticas, os researchers, né, e escrevem o antivírus nos fabricantes para tentar, utilizando todas as técnicas que eu falei para trás, identificar um possível malware. Então, eu vou falar um pouco dos bypass conhecidos aí, que já tem um tempo aí já na internet, que você já ouviu falar. Primeira ideia é Crypter, né? Quem nunca, no início, lá naquela época que você era moleque, baixava os Crypters. Baixava também Packer, Temida, nossa, isso aí é nostalgia. E tentar criptografar o arquivo para burlar análise por assinatura. Funciona, não burla o antivírus, burla só a assinatura. Então, o antivírus que está mal configurado, quando toca o file system, ele só vai fazer análise por assinatura, não vai detectar, você vai rodar o código, mas se a pessoa escanear, pega. Então, assim, basicamente, o Crypter, ele criptografa o arquivo, adiciona um stub de decodificação. Um pedaço do código que vai decodificar o verdadeiro arquivo. A gente chama isso de metamorfismo. Então, é um código que se vai automodificar, vai se descriptografar e utilizar runPA para rodar direto na memória. runPA é para rodar por table executable.
na memória é uma técnica bastante utilizada por crypters. E por ser bastante utilizada, também bastante detectada, né? Então, isso é uma desvantagem do crypter. O Packer, a mesma ideia, eu citei Temida é Packer. O Packer, ele faz a mesma coisa que o crypter. A diferença é que ele não criptografa, ele compacta. Então, ele compactando o código, ele deixa o código completamente resumido, passa por análise de assinatura, porém, sem criptografar, e na hora de... ele adiciona o stub, e aí o stub descompacta. E acaba também deixando o executável mais leve e tudo mais, mas uma heurística pega a ideia de, na hora que você vai debugar o programa, ele vai fazer a decompactação, ou então fazer a descriptografia, no caso de crypter, a heurística vai esperar essa decodificação acontecer para tentar analisar o código, e aí é onde é detectado. Ofuscação. Bom, ofuscação é de todas as maneiras que vocês imaginarem, né? Aí só vale a criatividade. Então, a gente vai misturar código inútil aos códigos maliciosos para tentar, na hora do disassembly, um analista de malware, um researcher, não conseguir entender, e possivelmente um programa não conseguir entender, eu vou alterar isso altera a assinatura do binário, obviamente, né? E pode também, a ofuscação, eu adicionar código que altere o fluxo. Quem nunca fez isso, né? Abria o OLDBG, achava caves no código, desviava o fluxo, fazia um monte de coisa nada a ver, voltava para o fluxo, só para mudar a assinatura do portable executable. Então, esse tipo de ofuscação funciona até um certo ponto, mas existem coisas mais avançadas em cima disso daqui, né? Aí é onde eu falei, a criatividade e quanto mais você conhece dos códigos, principalmente do sistema operacional, mais você vai conseguir implementar melhores ofuscações. Bom, tem técnicas de anti-disassembly. Na verdade, isso aqui é uma técnica de bypass, né? Para dificultar o código. Eu falei de ofuscação. Eu injetar códigos garbage, códigos lixo, para atrapalhar o disassembly, é um anti-disassembly. Metamorfismo é um anti-disassembly. Então, eu altero o código. Na hora que você dá o disassembly, o código está nada a ver, né? Você vai ler o código nada a ver, mas na hora que você executa ele vai se automodificar, não necessariamente precisa ser criptografado, só uma modificação besta às vezes resolve. E assim, alguém que está lendo o disassembly não vai entender, né? Mas em tempo de execução, debugando, pega. E aí é onde vem as técnicas de anti-debugger, né? Então, eu vou tentar impedir o debugger de todas as maneiras, identificando a presença deles, o sistema operacional traz essas funcionalidades. Eu vou identificar, tem uma função no Windows que chama isDebugPresent. Essa função, ela diz, não é uma função, é um byte dentro da tabela do Process Environment Block, que é a tabela de processo do Portable Executable. Esse byte, ele diz, se a flag estiver online, se tiver 1, o programa está sendo debugado. Se a flag tiver 0, não está sendo debugado. Se eu identificar essa flag e ver que ela está 1, eu não executo a parte maliciosa. Isso é uma técnica de anti-debug. Vamos falar disso mais para frente também. Tentar escapar do controle do debugger. Então, o que o debugger faz para debugar um código? Adiciona breakpoints. Breakpoints é um byte 0xCC. Então, eu vou varrer o código atrás de 0xCC e tentar remover esses breakpoints para escapar do debugger. E possivelmente explorar uma vulnerabilidade no debugger. Então, se o debugger está lendo o código, ele pode ler um buffer que explora vulnerabilidades. Também é uma técnica de evasiva, né? Usar um ataque para evadir. É mais difícil? É muito mais difícil, só que muita gente acaba fazendo, mas você tem que ter conhecimento de falhas também, né? E acaba sendo muito específico para determinados sistemas de detecção, determinados debuggers, determinados antivírus. Anti-VM, eu estou citando o anti-VM aqui, apesar de que quando você roda o executável em uma VM, geralmente é uma pessoa que está lá tentando auditar o seu código numa VM, porque não vai rodar na máquina dele.
Então, para eu escapar desse tipo de researchers, de analistas de malware, né, obviamente existem os automatizados, mas para eu escapar também dos analistas, eu detecto se está rodando em VM. Porque se tiver, eu não executo a parte maliciosa do código, eu não decriptografo o shellcode e não boto ele na memória. E aí o cara nunca vai saber que ele é malicioso. Isso é uma sacada muito básica, muito pequena, assim, para identificar, para conseguir burlar o olho humano, no caso, né? O olho de especialista, burlar forense. E algumas ferramentas comuns para bypassar antivírus. Já testei todas e hoje você pode executar, gerar executável com todas e todas vão ser pegas por antivírus. Análise de signature não vai ser pego, obviamente, porque muitos aqui é baseado em métodos de criptografia. Mas análise heurística, todos pegam. Eu testei ontem na madrugada antes de chegar aqui. Então, todos pegam. Então, aqui, o Veil Evasion é o mais comum. Hyperion é um crypter, não sei se vocês já ouviram falar. Cloak é outro crypter, de um cara da Sift Security. O Insanity eu vi esses dias, um post no Facebook, eu baixei o código para testar. O The Fat Hat também, vi esses dias o código, baixei para testar. Fala que tem muitos códigos que fala que é 100% full undetectable. Não é, eu testei. E PowerShell. O PowerShell é muito poderoso, porque é texto. É um arquivo texto que vai ser interpretado. Então, ele já, por natureza, ele bypassa signature. Né? Principalmente se você pegar as strings e criptografar com base 64, coisa simples. O PowerShell Empire tem isso, o PowerExploit também tem isso. Então, assim, o PowerShell ele acaba bypassando o antivírus em muitas coisas. Porém, a heurística, se você escanear os arquivos PowerShell, alguns antivírus, não todos, estão pegando. Tem alguns que não pegam, tem alguns que não dão suporte para o PowerShell, mas alguns estão pegando. Então, muito em breve, os antivírus todos vão pegar PowerShell. Então, é questão de tempo para esse código que não está mais full undetectable. Nem é mais full undetectable, né? Mas, considerando que seja. Então, como obter o full undetectable? Então, vamos falar dessas técnicas agora. A primeira estratégia que a gente vai abordar é uma estratégia feita pelo cara da Invictus Europe, que é uma empresa europeia de pentest e segurança. O cara publicou um artigo com essa imagem, falando dessa estratégia que eu achei muito interessante, que ele mesmo, no paper dele, fala que veio de um cara chamado Emeric Nazi, da Cvagas, que é outra empresa. E essa técnica, basicamente, é o seguinte: você vai executar o código, aí main vai chamar uma rotina de detecção de antivírus, baseado nas técnicas que a gente vai falar. Está no antivírus, detectou que está sendo executado no sandbox, volta para main, sai do programa. Se não, é porque está sendo executado no SO. Decripta o shellcode e executa. Simples, muito simples a ideia. E funciona. Então, começando aqui, a gente vai... vamos usar execução de shellcode. Eu falei shellcode porque eu poderia pegar um portable executable, entender a tabela, entender o PEB, entender o tab, né, que é o Thread Environment Block, entender tudo e codificar, né, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Primeiro, é muito fácil usar shellcode, principalmente rodar ele da memória, e algumas técnicas que a gente vai usar. E segundo, que a maioria das shells, a maioria das backdoors hoje em dia tem o seu shellcode. E se não tiver, tem como você gerar DLL, como o PUP. Você gera uma DLL e usa o Reflective Injection pelo próprio módulo do Metasploit. Então, você vai injetar DLL direto na memória. Então, o shellcode ele já resolve. Eu estou usando o Meterpreter RC4, como eu falei, para criptografar o caminho, conexão. Então, na hora que ele vai mandar o stage secundário, né, é uma shell stager, né, ele conecta e depois ele manda a parte maliciosa. Vai mandar criptografado. Então, IDS não pega, olho humano também não pega. Vamos lá. Então, simplesmente eu vou criptografar usando essa função. Usando essa key, forbidden. Forbidden é meu nick. E eu vou fazer um XOR em byte a byte, usando essa key. Né? Então, no primeiro byte vai usar essa letra, no segundo esse, e aí de 9 em 9 eu vou criptografando. Mas é uma criptografia fraca, é um XOR. Cara, é o suficiente para passar a assinatura.
E é só isso que importa, eu passo a assinatura nesse momento. Então, eu vou gerar um shellcode criptografado com a chave. E vou fazer uma rotina de decrypt. A rotina de decrypt, ela é simplesmente for e o XOR. XOR em cima de XOR, ele volta, né? Essa baboseira aqui por cima, obfuscação. No caso, se você for entender o assembly que está rolando aqui, ele joga o registrador EAX na memória, zera, pula para esse label e tira o EAX da memória. Ou seja, faz nada. E um monte de código que ele vai emitir no meio, que também não faz nada. E aí ele vai executar a rotina de decriptografia byte a byte. E aqui outra rotina que não faz nada. Então, na hora que dá o disassembly, o cara vai ver o antivírus, não importa se é automatizado, se não é. Um monte de coisa, nada a ver. Imagina você identificar essa rotina, acaba sendo mais difícil. Fora que a gente só vai chamar ela em casos especiais, né? Ou seja, em casos em que a gente não está dentro de uma sandbox. A gente vai falar disso também. Então, aqui é uma ideia simples, besta, para obfuscar uma rotina de decriptografia de shellcode. Para executar o shellcode, como que a gente vai executar? Então, assim, o VEvasion, se você for abrir o código, ele gera um código, né, C, o módulo flatC, ele só executa o shellcode em um código C compilado, compilado com o MinW. Ele utiliza essas duas maneiras. Utilizando a função virtualalloc para alocar memória e criando a thread, ou utilizando o heap create, heap alloc para criar na heap e criar a thread. Por que thread? Isso aqui já é para bypassar alguns antivírus. Porque é o seguinte, um grande dilema que os antivírus têm, e até hoje não é 100%, é lidar com threads. Porque o ambiente de sandbox é extremamente limitado. Então, na hora que você gera uma thread e continua executando outras coisas no processo pai, ele vai acabar... O antivírus não vai saber para onde ir. Porque a sandbox em si, às vezes, não suporta thread. Algumas suportam, outras não. Entendeu? Então, isso já é feito para bypassar. Existem outras maneiras de executar o shellcode na memória. Eu estou colocando aqui já de um certo nível para frente. E uma execução silenciosa, né? A execução silenciosa, você vai precisar de definir um tipo antes. Esse tipo eu estou definindo um ponteiro de memória. Ponteiro de função, quer dizer, desculpa. Esse ponteiro de função, ele retorna LP void e recebe como parâmetro handle, double word, size t. Ou seja, heap alloc, a função heap alloc. Né? Definir esse ponteiro de memória, cria um espaço na heap. Essa flag aqui, se não me engano, é para ser memória executável. E essa flag 008 aqui é para inicializar com zeros. Para essas funções, no caso, allocate, como é o... Passar para... Allocate é meu ponteiro de função que aponta para heap alloc. Então, eu estou executando o heap alloc aqui. Né? Então, aquela flag ela vai alocar um espaço na memória e inicializar com zeros. E essa flag ela vai falar que aquele espaço na memória é read, write and executable. Né? E aqui, basicamente, o código está fazendo, ele vai pegar o endereço da DLL kernel 32, que é a DLL do Windows, que executa coisas do Windows que sempre está lá, ou seja, ela já está rodando, o Windows já usa ela, já está na memória, ele vai pegar o endereço de memória dela, achar heap alloc nela e criar um ponteiro de função, para a função que já está na memória. Então, eu estou executando uma função que está na memória sendo manipulada pelo kernel. Isso é uma maneira extremamente silenciosa de se injetar um shellcode. Porque o antivírus vai desconfiar do kernel? Não vai, né? Então, eu faço essa alocação, RTL Move Memory é um memcopy, só que da API do Windows, e crio a thread. Eu crio a thread para executar o shellcode e, ao invés... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, eu usei essa função wait for single object, que é para esperar a thread, né? Ao invés de usar isso, eu estou usando um loop infinito que vai executar uma rotina minha de bypass de antivírus para floodar a sandbox. Né? Não só floodar a sandbox, como fazer outras coisas também. Ou seja, enquanto o shellcode está executando a memória,
tem uma rotina tentando burlar o antivírus constantemente, né? O que burla um monte de coisa, um monte de heurísticas e um monte de análises dinâmicas. Vamos falar sobre o bypass de heurística, né? Ou seja, isso aqui, provavelmente não, isso aqui vai estar dentro da minha rotina bypass AV, né? Para passar antivírus. Então, eu vou falar de algumas técnicas para conseguir passar essas coisas dos antivírus. A primeira delas é fazer o anti-disassembly. Eu já falei antes, inserir garbage code, código lixo. Código que não faz nada. Ele zera EAX e pula para um endereço de memória onde quer executar o resto. E aqui no meio, eu coloco um byte nada a ver, como a gente fez na rotina de decriptografia do shellcode. Então, é só um exemplo, tá pequenininho, foi só para ilustrar. Obviamente, isso aqui pode ser mais complexo, vai dar criatividade. E outra maneira de fazer o anti-disassembly, que eu falei do metamorfismo. O metamorfismo, em C++, você vai ter que declarar a seção de texto como executável, readable and writable, né? Então, read, write and executable. Ele vai colocar um endereço qualquer dentro de AX e esse endereço vai receber 90, o endereço que ele está apontando, que é um NOP, ou seja, ele é um metamórfico. Ele vai pegar um lugar onde deve ter um byte lá e ele vai mudar esse byte. Esse aqui também é outro exemplo, né, de rotina metamórfica. Só para tentar bypassar os anti-disassembly. Anti-debug tricks. O anti-debug, aqui eu tive, aqui é interessante. Como eu disse para vocês, em todo executável ele tem o Process Environment Block, que é um struct com várias informações do executável do Windows. Uma dessas informações, um byte, é uma flag, que é o isDebug. Então, se essa flag estiver setada, está sendo debugada, senão não está sendo debugada. Aqui, eu identifico esse byte, comparo ele com 0, entendeu? E se for igual a 0, ele vai para onde executa o código. Se não for, obviamente, isso aqui está resumido, só para entender, eu vou ter que pular para outro lugar onde executa outra rotina que normalmente vai sair do código, porque está sendo debugado. E outra rotina de burlar antivírus é fazer o limpa nos breakpoints, como eu disse. Então, aqui, eu zerei a EBX, coloquei na caixa baixa do EBX o breakpoint, o CC, o byte, né? Declarei um loop, e no loop eu vou fazendo comparação byte a byte para ver se tem o 0xCC, o breakpoint. Se tiver o 0xCC, eu vou pular para um lugar onde ele vai ele vai mudar esse byte. Se não tiver, ele passa para o próximo. Simples assim. Aqui, obviamente, igual eu falei, um código resumido, para não ficar grande, caber no slide. Mas é basicamente isso a rotina. Aqui a rotina completa, nem lembrei que eu tinha posto isso aqui. Então, assim, aqui ele vai colocar alguns dados na pilha, vai rodar a rotina de achar breakpoint. Essa rotina ela está entre esse endereço de memória desse label início e o final, né? Ele vai rodar tentando achar o breakpoint. Aonde ele achar o breakpoint, ele coloca esse byte EB, e esse byte EB ele é um short jump, ele é um jump em assembly, e vai emitir garbage code, e lá na frente ele vai localizar o flag isDebugged do portable executable e setar 0. E comparar se é 0 ou se é 1. Porque se for 0, executa. Se não for 0, sai do código. Né? Que aí identifica se está sendo debugado. Bom, agora a gente vai para a Flowdan na Sandbox. Gente, eu estou indo meio rápido porque o tempo é curto e é muita informação. Mas qualquer coisa, depois a gente fica aberto a perguntas. Vamos lá, para Flowdan Sandbox, a gente tem algumas ideias bestas, vou falar para vocês. Quando eu li o primeiro artigo que falava disso daqui, eu falei assim, não, por que eu não pensei nisso antes? Primeiro código, obviamente isso aqui vai rodar em lugares separados, né? Eu só coloquei aqui para facilitar a visão. Eu vou incrementar um counter 100 vezes 1 milhão. Então, eu vou um counter gigantesco. Geralmente, antivírus, sandbox, ele tem que executar rápido
e ele tem situações limitadas na memória. Então, isso aqui floda algumas sandboxes. Você incrementar um counter uma quantidade absurda de vezes. Uma outra coisa que eu falei, cara, como é que pode? Como que eu pensei nisso antes? Alocar a memória pra caramba. Então, você pega, aloca a memória, coloca um monte de zero, e como a sandbox vai rodar no espaço de memória completamente limitado, se a sandbox não alocar esse tanto de memória, vai flodar a sandbox, o código não vai rodar na sandbox. E no sistema operacional, o que é 10 MB? Né? 10 MB não é nada de memória. Outra técnica, meio besta também, é esperar um tempo e ver se esse tempo bate. Como assim? É o seguinte, obviamente as sandbox elas manipulam chamadas sleep, chamadas de tempo, porque uma das técnicas antigamente implementadas era esperar um bom tempo, e assim que esperar um bom tempo, eu executo o código malicioso. Por quê? Porque a sandbox tem que executar rápido. Então, aí, você também bypassava a sandbox. A sandbox começou a implementar, a virtualizar sleep. Mas aí a gente usa de outras maneiras, né? A gente pega essa função getTickCount, que a gente pega um tempo instantâneo do sistema operacional, faz ela dormir, a sandbox vai dormir, e pega getTickCount de novo, pega outro tempo. E se a diferença do tempo for diferente do quanto eu dormi, eu vou retornar falso. Né? Foi menor, no caso. Por quê? Eu vou retornar falso e, obviamente, vai sair da rotina. Por que isso? Porque como a sandbox ela tem que rodar rápido e ela tem que, para dar desempenho para o usuário, ela vai, na hora que chegar nas nossas chamadas sleep, ela vai pular. Ela não vai dormir o que ela precisa de dormir. Algumas sandbox fazem isso, não todas. Isso não burla todos, mas burla algumas. Então, é o conjunto que gera o fun detectable. Outra maneira também de burlar algumas é tentar pegar informação de processo, né? Então, aqui no caso, eu estou tentando pegar a informação de quantos cores está rodando. Pegar a informação de quantos cores está rodando, no caso de algumas sandbox, burla, porque sandbox geralmente roda com core. Eu não vou comprometer os outros cores dos sistemas. Entendeu? Então, se for menor do que 2, hoje em dia todo celular é dual core, quad core, qualquer computador tem mais núcleos. Então, se for um core só, eu não executo a rotina. Agora, se tiver mais cores, eu executo, porque provavelmente está rodando no SO. Bom, mais rotinas, né? Tem muitas. Então, tem o NUMA. NUMA é uma rotina de alocação de memória randômica, se não me engano. É uma rotina do SO. E o antivírus, geralmente, não implementa essas rotinas, porque são rotinas que normalmente não são usadas em softwares comuns. É usada geralmente por kernel, é usada por desenvolvedores do próprio Windows. Então, você só de implementar essa rotina pode flodar alguma sandbox. Porque se ela for null, eu não vou executar o código. Agora, se ela... Por quê? Porque a sandbox não executa a rotina. Agora, se ela for diferente de null, porque você está alocando memória e vai ser diferente de null, você executa. Estamos no SO. O FLS alloc, outra função de SO, né, que é Field Layout System, uma coisa assim. É outra função do SO que ela vai alocar uma memória. E, no caso, geralmente a sandbox retorna que os indexes dessa memória na verdade, o resultado, ele não está, geralmente ele retorna out of index. A sandbox não executa a função, então fica fora de index, né? Porque é uma alocação. No caso, se for out of index, se estiver fora de indexação, eu não executo. Está indexado? Está rodando? Rodou no SO. Então, eu executo. Então, coisa simples. Eu só tive que estudar um pouquinho da API do Windows, ler a documentação, MSDN. Get Process Memory Info. Eu vou pegar a informação dos processos, informações grandes, porque isso não vai rodar na sandbox. Open Process. E eu vou tentar abrir um processo com uma ID 4, que geralmente essa ID é a ID de sistema. Nenhum programa normal abre processo com essa ID. Então, se for diferente de nulo, porque tem que voltar nulo.
Por causa que é de sistema. O sistema não vai deixar eu abrir um processo com essa ID. Então, aí, se for diferente de nulo, se for nulo, eu executo o código. Se for diferente de nulo, é porque a sandbox foi lá e deixou o meu código executar. Né? Porque ela implementa essa função. Isso baseando em algumas suposições. Então, você compila, testa. Ah, burla alguns, não burla outros. Então, algumas sandbox dá suporte para isso, outras não. Então, você sabe que tipo de bypass você está fazendo, baseado em teste mesmo, sem conhecer, sem ter código na sua mão, sem fazer engenharia reversa no antivírus. E mais algumas, né? Create mutex. Você cria... isso aqui é interessante, é uma técnica muito simples que o pessoal sempre fala, nossa, como é que ninguém pensou nisso antes? Você vai criar um mutex, e aí ele vai rodar diferente ele vai falar que não existe, beleza. E aí eu vou chamar... Como ele não vai falar que existe, eu vou chamar o meu executável de novo. E aí ele vai existir e vai dar conflito. E aí você consegue flodar a sandbox, porque geralmente a sandbox não permite criação de novas instâncias do mesmo processo. Então você cria uma segunda instância do processo com essa função, e aí a sandbox não vai rodar. Entendeu? É simples, 4 linhas de código. Eu vou tentar carregar uma DLL que não existe. É outra maneira de você tentar flodar a sandbox. E essa eu deixei para o grande finale, porque essa técnica é tão besta, vocês já devem entender o que está acontecendo. É a técnica chamada What is my name? Né? Então, assim, eu vou verificar, o meu executável ele só vai rodar se tiver esse nome, porque se não tiver esse nome, ele não vai rodar, ele não vai executar a parte maliciosa. Entendeu? Opa! Acorda aí. Então, assim, a sandbox, geralmente, ela não chama igual você chama no SO. Ela não chama... ela não faz a chamada de sistema e executa. Ela manda para um espaço de memória. Então, ela não passa argv em algumas situações. Em outras situações, ela joga com argv, mas joga com nome randômico. Então, isso aqui bypassa muita coisa. Eu bypassei Microsoft Security Essentials só com essa função. É ridículo. Só que ela tem uma desvantagem. Eu sempre vou ter que executar com esse nome. Então, se eu estiver fazendo phishing e o cara mudar o nome do executável, não vai rodar. Né? Mas em situação de que eu estou executando na máquina de alguém, pronto. Bom, vamos fazer um demo aqui para vocês agora. Bom, só para vocês verem. Você tá um Metasploit aí, meu computador tá lento pra caramba, por causa que tá rodando dos VM, e o computador é carroça. Deixar setado o Metasploit aqui. Isso. Tá, esse aqui é o código do bypass, né? Então, a rotina de decriptografia de shellcode está aqui. Se vocês perceberem, eu mudei por causa de bad shards, eu não estou usando a chave mais, eu estou usando só um número para fazer o XOR. O que é mais interessante ainda, porque eu estou usando um número, ou seja, um XOR mais óbvio, e mesmo assim passa. Isso daqui é a minha função de bypass de antivírus, e aqui começa a parte legal. Então, eu vou checar a debugger. Então, aqui eu estou pegando o endereço de memória daquele byte do PEB, se está sendo debugado ou não. Aí entra um monte de lixo, coisa que não faz nada. Depois eu continuo setando offsets, aí entra mais um monte de lixo. Aí depois eu comparo se o byte está setado ou não, depois mais um monte de lixo. depois eu saio do programa. Entendeu? Eu retorno o EAX, que EAX geralmente é o registrador que retorna valores, né? Está comentada a questão do mutex, eu tirei, porque alguns antivírus estavam pegando. Ah, e detalhe, também porque cria nova instância, então estava sendo executado meu código 2 vezes. Mas alguns antivírus pegando, outros não. Então, é que nem eu falei, você implementar todas as funções, uma vai flodar cada antivírus e você vai conseguir o full undetectable. Então, aqui, ó, as funções de incrementação gigantesca, alocar numa, que é uma função que geralmente sandbox não usa,
tentar pegar uma fake DLL, uma DLL que não existe, fazer dormir e ver se o tempo consiste, tentar verificar core, alocar memória, eu comentei porque faz o código ficar lento. Aqui eu estou executando meu shellcode, baseado numa DLL do kernel, uma função que já está na memória. Enquanto eu espero a thread, eu estou executando a função de bypass, certo? Não estou usando a What's My Name. E isso daqui, esse início do código aqui, ele simplesmente pega a janela, a interface gráfica e joga para background só para o usuário não ver. Então, se eu executar aqui, deixa eu ver aqui como é que está o Metterpreter. Vamos lá, né? Só para não ter que ficar dando set ali host, não. O código está aqui compilado. Carregar o Node Distribute aqui, estou sem internet. E eu queria a internet para poder upar o código para testar se está detectável nos antivírus. Só um minuto. Antes de pausar, vamos ver se o código funciona. Tá? Tá. Bom, a minha interpreta chegando. Beleza. Estou lá, dentro da pasta. Então, a shell abre. Apareceu. Está aqui o Node Distribute para testar os antivírus. Não testem no vírus total, por favor, gente, porque o vírus total gera hash, captura o seu código e manda para análise. Então, não façam isso. Executável. Vou testar em outro aqui no Poison Scanner, só para desencargo. Ou seja, você vê com uma shell que retorna um código malicioso. Aí. Nenhum detector de 35 antivírus, tudo clean, tá vendo? Full detector. Vamos ver o Poison Scanner. Essa é a mesma coisa, provavelmente. De 0 pegaram de 35, tudo clean. Ninguém pegou. Então o código está completamente obfuscado. Consegui full detectable, uma shell maliciosa que retorna. Baseado em técnicas simples. Conclusão, o antivírus tem muitas limitações. Mesmo sem saber o código deles, eu consegui burlar através de alguns guesses, de alguns palpites, e testando. Teste que eu levei aqui uma tarde para fazer, algumas funcionalidades são implementadas, não quer dizer que elas funcionam bem. Então, antivírus, por exemplo, aquele Kihu 360, que é um novo chinês, tem inteligência artificial, machine learning, caramba. Você planta essas coisas aqui, burla. Então, assim, por quê? Porque tem muitos gaps. Antes de executar a parte hardcore do antivírus, eu consigo burlar, entendeu? Por mais complexa seja a heurística, ela não vai conseguir prever tudo, obviamente. E agora, o que devemos fazer? Nunca confiar em ferramentas, sempre políticas de segurança, conscientização, monitoramento, porque segurança ele é um processo de melhoramento contínuo. Envolve um hardware, envolve pessoas, envolve software. Aqui minhas referências. E é isso aí, muito obrigado.